Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Meu nome é Sheila Basílio, eu sou esposa do pastor Marcos Basílio. Nós somos da Igreja Evangélica Crisol e estamos aqui com muita alegria, mais uma vez, para poder dividir a palavra do Senhor com vocês. Onde a palavra entra na sua casa, no seu trabalho, e a gente possa tirar esse tempo, juntos. Eu queria te convidar essa noite de entrar na forma do Senhor de uma forma diferente, com toda a confiança, depositando tudo aquilo, que as suas dificuldades, tudo aquilo que os olhos humanos não é possível, que se deposite na mão do Senhor, tá? Que Ele vai realizar tudo do seu coração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, engrandecido seja o seu santo e poderoso nome, Deus. Em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor, na sua presença, por essa oportunidade de estarmos glorificando o Senhor, pois muitos não têm esse privilégio, Senhor. Senhor, abre nossa visão, nosso entendimento, para que haja cura, haja transformação de vida, que lares sejam restaurados, Senhor, transformação em casamentos, Senhor, que todo espírito maligno, Senhor, que queira atuar na vida de cada um de nós, seja jogado por terra, em nome de Jesus. Coloca a vida do nosso pastor nas suas mãos, de direção, Senhor, que ele venha falar somente aquilo que vem do coração do Senhor, que essa palavra venha em nossos corações e venha edificar as nossas vidas. É tudo que eu te peço e já te agradeço pelo santo nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meu boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você que está aqui conosco nessa noite. Amém? Eu creio que Deus já recebeu a oração da sua filha, minha esposa Sheila, e que tenhamos um culto abençoado em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia, livro de Juízes, vai lá no Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do versículo de número 11. Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do versículo de número 11. Uma passagem também muito conhecida e que os ministros gostam muito de pregar sobre essa passagem, que fala sobre Gideão, e que ele recebeu uma visita do anjo do Senhor, e com isso mudou totalmente a história da sua vida. Não só a vida de Gideão, mas mudou a história de uma nação. Quem sabe nessa noite Deus quer usar você para não somente mudar a história da sua família, mas mudar a história de muitas pessoas também. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Como eu falei, uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus. Quando se fala em Gideão, se fala sobre vitórias, se fala sobre prosperidade da parte do Senhor, mudança de vida. Amém? Mas olha a história, o contexto ao qual se encontrava o povo de Israel, e exatamente Gideão, quando Deus visitou a Gideão. Quando a Bíblia diz, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, E ele disse para Gideão, porque Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas, E no versículo de número 13, quando o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, aparecendo para Gideão, e aqui há
algo que acontece na Bíblia que se chama teofania, ou seja, a manifestação do Deus visível no Antigo Testamento. Então o próprio Deus, o anjo do Senhor, ele se apresenta a Gideão, mas Gideão, ele pergunta assim: ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Porque o anjo do Senhor, quando se apresentou a Gideão, ele falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas ele falou: mas cadê as suas maravilhas? Em outras perguntas, por que nós estamos nessa situação? Por que a nação de Israel está nessa situação? E por que momentos de nossas vidas, momento da vida de pessoas que conhecem Deus, estão em determinada situação, parecendo que Deus não está no controle do negócio? Porque quando Gideão ele fez essa pergunta, ele questionou: se o Senhor é nosso Deus, por que eu me encontro, a nação de Israel se encontra nessa situação? Então eu quero ver um pouquinho e explicar aqui para vocês o porquê a nação de Israel, e quero lembrar que a nação de Israel foi uma nação escolhida, eleita por Deus, que foi tirada lá do Egito, escolhida. Não foi Israel que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a Israel. Então aprenda uma coisa nessa noite: não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a você. Deus escolheu a sua família. Deus ele quer te abençoar ainda nessa noite. Mas o que fazer quando Deus se apresenta diante de nós? E o porquê às vezes nós passamos por determinadas situações adversas? É isso que nós iremos ver aqui nessa noite. Acompanhe comigo um pouquinho da história de Israel. Ainda no capítulo de número 6, a Bíblia começa a identificar o porquê Israel estava passando por essa situação adversa. O versículo de número 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu na sua mão os midianitas por 7 anos. Os midianitas eram um povo que ao longo da história de Israel, era um povo que estava em guerra contra Israel. E olha que eles são bem próximos. Na verdade, eles são primos. Por quê? Da onde descendeu os midianitas? Os midianitas, ele nasceu quando Abraão, quando Sara morreu, Abraão ficou viúvo, uma concubina chamada Quetura, e casou-se com ele. E aí gerou alguns filhos. Dentre esses filhos, nasceu Midian, que gerou os midianitas. Mas os midianitas, com o passar do tempo, tornaram-se inimigos do povo de Israel. Então, durante 7 anos, os midianitas estavam pressionando de tal forma que o versículo de número 2 fala assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. A mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. Por quê? Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Mas por que o povo de Israel chegou a esse ponto? Como que se tivesse desamparado das mãos do Senhor, porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor. E o que significa fazer mal aos olhos do Senhor? Acompanhe comigo, ainda aqui em Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2. No versículo de número 19, vai explicar o que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Olha o versículo de número 18, que diz assim: e quando o Senhor lhe levantava juízes sobre a terra para julgar o povo de Israel, porque ainda não havia sido constituídos nem profetas e nem reis que iria reinar sobre Israel, mas eram juízes levantados por Deus, o Senhor era com o juiz. Então, quando o juiz adorava ao Senhor,
Ele servia ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, que quando alguém ou uma pessoa se rende aos pés do Senhor, adora ao Senhor, serve ao Senhor, recebe livramento, recebe a provisão do Senhor. Isso é uma das características e uma das vantagens de nós nos aproximarmos do Senhor. Então quando o juiz reinava sobre Israel, ele era temente ao Senhor, o inimigo se levantava contra o povo de Israel, mas não prevalecia contra Israel. Mas olha comigo o estado em que estava o povo de Israel, porque no versículo de número 19 fala assim: porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompia mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou o meu conselho, quebrou o pacto, porque o pacto que Deus fez com aquele povo era enquanto ele servisse ao Senhor, glorificasse ao Senhor, estivesse debaixo das mãos do Senhor, haveria livramento, mas aquele povo ele quebrava o pacto, e por isso a ira de Deus estava sobre aquele povo. Então agora está explicado, voltando aqui para Juízes capítulo número 6, por que aquele povo estava naquela situação, um povo eleito por Deus, mas estava debaixo do jugo dos midianitas. 7 anos debaixo do jugo dos midianitas. Mas por que isso? O que estava acontecendo? Porque eles estavam o quê? Adorando a outros deuses. Estavam quebrando o pacto que Deus fez com eles, a aliança que Deus formou com eles. E por isso, Deus estava permitindo que os midianitas, e olha o que acontece, eu quero que você acompanhe comigo, o que acontece quando uma pessoa ela se afasta do Senhor ou não reverencia a Deus. Venha comigo e abra a sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 44, olha o que Deus fala, quando uma pessoa serve a outros ídolos, uma pessoa quando não dá honra a Deus. Isaías, ele foi um dos profetas que mais declararam contra isso. Olhe comigo no versículo número 44, quando o profeta Isaías 44, ele diz no versículo de número 6, e ele fala assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Isso serve para nós, igreja. Isso serve para você. Sabe por quê? Porque o nosso rei, o nosso verdadeiro rei, se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor dos exércitos. Ele é o teu Senhor dos exércitos. Então ele diz assim: o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Então ele é o único Deus, ele é o verdadeiro. Jesus Cristo certa vez falou: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então é um só Deus, aleluia. Então é por isso que nós devemos seguir a um só Deus. Acompanhe comigo o versículo de número 9, a quais os israelitas sempre cometeram, e muitas pessoas, durante a vivência aqui no planeta Terra, olha o que as pessoas fazem. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade. Então Deus não se agrada de esculturas. Deus não se agrada de imagens em que pessoas estão adorando. Acompanhe comigo. E as suas coisas mais desejadas são de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Olha, acompanhe comigo a gravidade da coisa quando uma pessoa, ela adora deuses que não é o verdadeiro Deus. Acompanhe comigo no versículo de número 12, em que ele relata assim: o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e forma com o martelo, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta.
e não bebe de água e desfalece. Versículo de número 13. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e aplana com o cepilho e marca com os compassos. Faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então, o que ele está falando aqui, que o artifício ele faz? Ele faz, corta a madeira, faz um boneco, faz uma imagem, a semelhança de um homem igual ele, e ainda traz para dentro da sua casa para ficar adorando. E ele continua relatando, e olha só, o versículo de número 15. Então servirão ao homem para queimar, ou seja, a lenha, a madeira, serve o homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão, serve para esquentar, fazer a sua comida da mesma madeira, que ele planta a árvore, ele colhe, ele corta aquela árvore e traz madeira para dentro de casa, faz uma imagem na forma do próprio homem, traz para dentro de casa, isso é idolatria. Mas olha o que diz a palavra do Senhor, também faz um Deus e prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Deus reprova esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Recebeu uma bênção, glorifica o nome do Senhor. Recebeu a cura, dá um testemunho e diz que foi o Senhor que te curou. Aleluia! Tem milagre na tua vida? Quem providenciou o milagre foi Deus. Quem abriu essa porta foi Deus. Quem trouxe aquele que estava longe e retornou para a tua casa foi o Senhor que trouxe. É dele que vem a providência, é dele que vem as nossas bênçãos. Versículo de número 17. Então, do resto, faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, portanto, tu és o meu Deus. Olha o que Isaías está falando. Agora, qual é a causa disso? Né? Olha o versículo de número 18. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos. Por que eles não entendem? Por que a pessoa fez isso? Porque eles fecharam os olhos. É por isso que, segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo número 4, o apóstolo Paulo, ele declarou a seguinte frase: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem é o Deus desse século? É Satanás. É ele que cega o entendimento das pessoas, para que a pessoa venha envergonhar a Deus, para que a pessoa se desvie da presença de Deus, para que qualquer um venha tirar a glória de Deus. Então faz uma imagem, esculpe uma imagem, leva para dentro da sua casa, se rende aos pés e chama aquilo de Deus. Mas Deus não se gloria nisso. Deus não gosta desse tipo de coisa. Olha o que ele diz no versículo 19, no final: ajoelha-me-ei eu ao que saiu de uma árvore. Versículo de número 20, o profeta fala: apacenta-se de cinza. Então ele dá a solução para a pessoa sair, ou seja, se humilhe diante do Senhor. O seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Ou seja, a pessoa não é nem convencida de que está no erro, porque está com os seus olhos cegos, está numa cegueira espiritual. Acompanhe comigo no capítulo de número 45, no versículo de número 20, que diz assim, eu vou ler o versículo de número 16. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagem. Olha a consequência daqueles que não glorificam a Deus, daqueles que não dão honra a Deus. Versículo de número 20, congregai-vos e vinde, achegai-vos juntos. Qual é a solução? Olha aqui,
Vós que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens. Imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam ao Deus que não pode salvar. Agora o profeta ele chama a atenção daquele povo no versículo 22. E Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando com você que está participando dessa live. Ele diz assim: olhai para mim, olhai para Deus, e sereis salvos. Quer receber a salvação? Olhe para Deus. Quer receber a cura? Olhe para Deus. Porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Assim diz a palavra do Senhor. Agora a consequência daqueles que não querem ouvir essa palavra, que não querem receber o Evangelho, que não creem em Deus. Olha o versículo de número 24. De mim se dirá, deverás do Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Ou seja, aqueles que estão indo contra Deus serão envergonhados, irmãos. Então é por isso, e voltando aqui para o capítulo 6 de Juízes, é por isso que aquele povo, o povo de Israel, estava em opróbrio. Estava numa situação vergonhosa, a ponto de empobrecer. Olha o versículo de número 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Tudo porque quebrou o pacto, não se rendeu aos pés do Senhor. Por isso a situação de Israel. Então tem muitas pessoas hoje que está acontecendo certas coisas, sabe por quê? Porque não se renderam aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus poderoso. Olha o versículo número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Muitas pessoas hoje também estão empobrecendo espiritualmente, sabe por quê? Porque não se rendem aos pés do Senhor. Não querem receber a pregação do Evangelho. Quando fala de igreja, quando fala de crente, quer se desviar. E muitos que recebem a palavra não querem seguir ao Senhor. E acontece esse tipo de coisa na sua vida. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, quando isso aconteceu, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí, quando eles viram essa situação de adversidade, eles clamaram ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus tem a misericórdia. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus, ele é imensurável. Apesar daquele povo estar afastado do Senhor, ele teve misericórdia daquele povo. Muitos de nós, inclusive eu dou esse testemunho, várias vezes eu dou esse testemunho, porque outrora eu estava afastado. Outrora eu não queria saber desse Deus, mas no dia em que as coisas apertaram para o meu lado, em que eu falei assim, já busquei isso, já busquei aquilo, mas não teve solução para a minha vida. Mas um dia, quando eu me rendi aos pés do Senhor, a provisão de Deus veio. Sabe por quê? Porque Ele me aceitou. Aleluia! Ele ouviu o meu clamor, mesmo eu não tendo entendimento. Mas Deus, todas as vezes que Ele vai curar, todas as vezes que Ele vem com a provisão, Ele mostra o erro. Na ministração passada eu falei sobre a serpente de bronze que foi levantada no deserto por Moisés. Porque antes de Deus curar as serpentes que estavam mordendo e as pessoas estavam morrendo por causa disso, Deus mandou levantar a serpente de bronze para quê? Para que eles olhassem para ela e identificassem o problema, identificassem onde estava o erro. Sabe por quê? Olha, vocês me desobedeceram, vocês seguiram a serpente que representa Satanás, que representa o inimigo, por isso estão enfermos. Mas olha, reconheça o erro, e aí eles seriam curados. Então Deus levanta um profeta, versículo de número 8. Então enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, assim diz o Senhor. Então o profeta falou com aquele povo,
do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Então Deus sempre nos lembra quantas vezes Ele nos deu livramento, quantas vezes nós fomos curados, quantas vezes nós erramos, nós pecamos, mas Deus, Ele perdoou os nossos pecados. Quantas vezes nos separamos de Deus, falamos palavras que às vezes até ofendeu a Deus, mas Ele nos perdoou. Então o profeta estava falando para aquele povo, dizendo as maravilhas que Deus fez nos seus antepassados, nos seus pais. Olha o versículo de número 9. E vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei essa terra. Então ele estava lembrando as maravilhas que Deus fez para aquele povo. Olha o versículo de número 10. E vos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então a gente identificaram o erro, identificaram porque estavam naquela situação. Enquanto nós identificamos que nós estamos no erro e clamamos ao Senhor, apelamos para a sua misericórdia. O servo de Jericó, ele clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava clamando a misericórdia de Deus, e Deus tem misericórdia. A longanimidade do Senhor é que nos faz respirar, é que nos dá livramento. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode dar glória a Deus nessa noite, porque é Ele que tem te livrado, apesar de que às vezes não cumprimos os planos de Deus, às vezes fugimos do propósito de Deus, mas quando nós clamamos, como aquele povo que estava no Egito, que estava escravizado por Faraó, mas eles lembraram que serviam a um Deus que escolheu a eles como povo, e aí quando clamaram, o clamor daquele povo, a aflição daquele povo, chegaram diante do trono de Deus. Ei, saiba de uma coisa, nessa noite, você que está aflito, a tua oração, o teu clamor está chegando diante de Deus, aleluia. E aí entramos no versículo número 11, quando aí o Senhor se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta a Gibeão, mas a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. A Bíblia diz qual era a condição de Gideão. Estava o quê? Malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar, tem alguma coisa errada aí, irmão. Sabe por quê? Porque lagar não é lugar de malhar trigo. Ou seja, ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Quando nós estamos e nos propomos a fazer a obra de Deus, nós temos que fazer a coisa certa. Porque às vezes temos boa intenção, fazemos a coisa certa, mas no lugar errado, porque Deus não mandou fazer. Queremos fazer a coisa certa, mas não debaixo da obediência de Deus. É por isso que no segundo livro de Samuel, no capítulo número 6, quando Davi, depois de governar sobre Israel, mandou buscar a arca do Senhor. E nessa trajetória ao qual estava levando, a arca caiu. E Uzá segurou na arca e foi fulminado. Fez a coisa certa, teve boa intenção, mas fez da maneira errada. Aliás, o próprio Davi já começou a coisa fazendo, a intenção era boa. Era lícito trazer a arca para Jerusalém? Era. Mas estava fazendo da forma errada, porque quem tinha que conduzir a arca eram os levitas, não era de qualquer maneira. Mas qual é o problema, pastor, de malhar o trigo no lagar? Porque lagar é lugar de colocar as uvas, amassar as uvas, produzir o suco da uva. Você sabe como é que era o lagar? Eles cavavam uma cisterna na rocha, e ali depositava a uva e ia pisando. Mas aonde é que se malhava o trigo? Era na eira, porque a eira é um lugar aberto. Porque se jogava o trigo, se jogava para o alto e o vento espalhava e tirava a sujeira. Tirava aquilo que não era produtivo. Mas então, por que ele estava malhando o trigo no lagar e não na eira? Porque estava no opróbrio, porque estava fugindo do inimigo.
Então estava fazendo a coisa certa, estava, mas no lugar errado, mas por causa da desobediência. Então, às vezes, a pessoa ela tem boa intenção, quer servir a Deus, mas quer fazer de qualquer maneira, quer fazer do jeito dela. Não! Nós temos que obedecer a Deus, temos critérios. Mas então, por que Deus se apresentou a Gideão? Porque, pelo menos nisso tudo, ele tinha duas características. Porque ele estava para salvar dos midianitas. Porque se ele pegasse o trigo e colocasse na eira, os midianitas vinham e pegavam aquilo que ele colheu. Então ele se escondia nas cisternas, aonde era para se pisar as uvas, produzir o suco da uva, e ele estava escondido. Então eu vejo duas características na vida de Gideão. Ele tinha disposição e tinha coragem. Disposição para salvar a sua família dos midianitas. Vou trabalhar escondido, vou ficar escondido, é mais difícil porque dentro da cisterna é mais escuro, preparar o trigo, mas ele tinha disposição. E por isso o Senhor se apresentou diante de Gideão. E ele falou com ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Deus está falando com você nessa noite. Ei, é com você mesmo. É com você que Deus está falando. Varão valoroso, varoa valorosa. Se o Senhor está se apresentando diante de ti, é porque você tem valor, você tem qualidade. E quer saber de uma coisa? Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar para curar. Diga não a isso que está acontecendo adverso na tua vida. Diga não ao inimigo que está se levantando. Não aceite isso que você está passando na sua vida. Não aceite que o inimigo venha a tomar a tua casa, a tua família. Diga não, sabe por quê? Porque Deus está contigo, varão valoroso, varoa valorosa. O anjo do Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor é contigo nessa noite. E a palavra do Senhor diz, e Gideão fala: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso você viu? E por isso que eu expliquei antes. Por causa da desobediência. Mas Gideão ali naquele momento, ele tomou uma posição. Ele tomou uma posição de confiar no Senhor. Porquanto, no versículo de número 16, a palavra do Senhor, ela diz assim, e o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo nessa noite, o Senhor é contigo aonde você estiver. O Senhor é contigo na decisão que você for tomar. Desde que você se coloque obediente ao Senhor, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Promessa na vida de Gideão. Então nessa noite, o Senhor está falando. A cura, a promessa de cura, a promessa de livramento, a promessa de que os teus sonhos vão se concretizar. A promessa de que você não está sozinho nessa noite, sabe por quê? Porque você tem valor diante de Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu não vou me estender na ministração dessa palavra, porque eu quero orar e quero clamar pela tua vida. Eu quero interceder pela tua vida, você que está numa situação adversa. E o Senhor disse a Gideão no capítulo de número 7, no versículo de número 2, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão te livrou. Então não é quantidade, é qualidade. Sabe por que Deus te escolheu nessa noite? Não é por quantidade, é porque você tem qualidade. Sabe por que Deus está contigo nessa noite? Porque você tem valor. Deus, Ele sabe que você não desistiu. Deus sabe que você tem disposição. Deus sabe que você tem coragem. Deus sabe que você não desistiu. Deus sabe que Ele pode contar contigo. Aleluia. E sabe o que aconteceu no versículo de número 7? E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei na mão dos midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Então havia promessa, e Gideão acreditou. Sabe essas pessoas que estão contigo, te ajudando?
as pessoas que estão contigo, caminhando contigo, é porque Deus selecionou as pessoas que colocou, pessoas que verdadeiramente são teus amigos. Não se importe com aquelas pessoas que se afastaram, porque não era para estar com você. Porque às vezes nós falamos, fulano se afastou, outro se afastou porque não era para estar contigo. Porque o Senhor, Ele seleciona aqueles que vão andar lado a lado com você. E quando você receber a vitória, essas pessoas glorificarão o nome do Senhor, ficarão satisfeitos contigo, se alegrarão com você. Você fará como aquela mulher da dracma perdida, quando tinha 10 dracmas, perdeu uma, e procurou até achar, e quando achar, chamou os vizinhos, todos se alegraram com ela. Então a tua vitória é a minha vitória é a tua vitória. Cada testemunho que você dá, eu tenho que me alegrar. Cada testemunho que eu dou, você também vai se alegrar. E as pessoas que se alegram são as pessoas que Deus separou para estar com você. Então nessa noite você não está sozinho. E sabe qual foi o final dessa história? No capítulo de número 8. No versículo de número 28, e eu profetizo sobre a tua vida, que o final da tua história vai ser essa também. Aleluia. A Bíblia diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. Eu profetizo nessa noite que todo mal contra a tua vida seja abatido nessa noite. Eu profetizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que se levantem contra a tua vida, ainda que Satanás se levante com seus súditos, com seus demônios, um a um vai cair na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus tem promessa na tua vida. Porque Deus vai abençoar a tua vida. E a Bíblia diz assim: e foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos no dia de Gideão. Deus vai te dar sossego diante dos teus inimigos. Deus é contigo. Deus vai te abençoar nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus está falando nessa noite, aleluia. E para finalizar, nós temos que tomar uma atitude. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa a opinião dos outros, mas eu recorro aqui, Josué, no capítulo de número 24, quando Josué já havia conquistado todas aquelas nações, quando Josué já tinha estabelecido, quando a promessa de Deus se cumpriu na vida de Josué, aleluia. No capítulo de número 24, versículo de número 14. Josué, a Bíblia diz que Josué reuniu todas as tribos de Israel num lugar chamado Siquém. E aí ele, naquela reunião com todas as tribos, igreja, olha o que ele falou: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Sabe qual é o segredo da tua vitória? É viver com sinceridade, com verdade diante do Senhor. E deitai fora os deuses do quais serviram os vossos pais da além do rio e do Egito, e serviu o Senhor. Aí ele lançou aquela famosa frase, quando ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Decisão. Deus precisa de uma decisão da tua parte. Eu não sei quem está ouvindo a ministração dessa palavra. Talvez eu acredito que você já entregou a sua vida ao Senhor, mas eu não sei. Talvez você queira mandar essa mensagem para um amigo. Mande essa mensagem para uma pessoa ímpia que ainda não entregou sua vida para Jesus. Porque o Senhor está falando nessa noite, nesse versículo, quando ele diz: escolhei hoje a quem servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas ele levanta a sua boca e ele diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você sabe por que Deus está contigo? Porque um dia você tomou uma decisão, entregou a sua vida para Deus. Um dia você falou: olha, eu vou abandonar todos os deuses que estavam na minha vida, eu vou abandonar tudo e vou deixar isso tudo para trás. Mas hoje, aleluia, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu profetizo sobre a tua vida que por causa da tua decisão, toda a tua casa vai servir ao Senhor. Então o que você está esperando? Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, repita assim comigo. Talvez você me pergunte: mas pastor, como é que eu faço? Como é que eu deixo tudo para trás?
É simples, meu querido. Entrega a tua vida para o Senhor. Mas como eu faço? Olha para mim. Faz assim, mas de coração, levanta a tua mão e diz assim: eu, diga o teu nome agora, eu reconheço a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida, porque agora eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Você que está afastado da presença do Senhor, toma uma decisão, renova a tua aliança com Deus. Porque então assim, o Senhor vai abençoar a tua vida e você vai abrir a tua boca daqui a algum tempo e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então eu quero orar nessa noite. Eu quero clamar pela tua vida. Qual a tua dificuldade? O que representa esses midianitas hoje na tua vida? São perseguições? No mundo espiritual, os midianitas, eles podem representar principado, potestade, hostes, nos lugares celestiais. Não importa se aquele que está te perseguindo, seja físico ou seja espiritual, mas o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui. Assim como Ele estava lá com Gideão, quando ele falou, quando ele se apresentou, a Bíblia diz: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Como eu falei, biblicamente falando, teofania, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele não sabia que aquele dali era o Cristo, mas hoje nós tomamos conhecimento. E Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, está no seu corpo glorificado. Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Você que está enfermo, levanta a tua mão. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, toma, meu Deus, nas tuas mãos toda pessoa agora que está enferma. Agora pega a tua mão, coloca na direção da enfermidade. Se não puder, coloca na direção do teu coração. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que o Senhor curou, Senhor, Senhor, os israelitas ali, todo o povo de Israel, vai curando agora o teu povo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo essa doença agora, eu repreendo essa enfermidade agora. Toma a mão do teu filho, da tua filha agora. Senhor, vai tocando desde a cabeça, as plantas dos pés do teu filho. Meu Deus e meu Pai, aquele que está com dor na coluna, coloca a mão na tua coluna. Senhor, vai curando agora. Senhor, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele, meu Deus, que está com essa dor nas costas, o Senhor vai tocando na costa do teu filho, da tua filha, vai repreendendo agora essa dor na perna, essa dor no pé. Eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai tocando os órgãos internos agora, toca no pulmão, no coração, toca no baço, toca no fígado, toca nos rins. Meu Deus, essa pessoa que está com problema nos rins agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa doença agora em nome de Jesus. Senhor, essa doença que está no estômago, eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai curando agora. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que está recebendo agora, meu Deus, Senhor, ataques espirituais. Eu repreendo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai quebrando toda a lança. Senhor, eu amarro agora toda investida, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumba contra a tua vida. Eu repreendo agora todo medianita, todo esse povo que está aqui, espiritualmente falando, que está indo contra a vida dos teus filhos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu amarro, eu destruo agora toda obra de macumba contra a tua vida, toda obra de feitiçaria, eu repreendo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre porta. Meu Deus, assim como esse povo aqui estava empobrecendo, mas o Senhor deu a vitória. Meu Deus, eu sei que estamos num momento muito difícil, em que muitas portas estão se fechando, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu abro a minha boca e profetizo sobre todos nós aqui, que se Deus fechou uma porta, Ele vai abrir duas portas ali. Ele vai abrir algo de melhor para nós. Se Deus permitiu fechar aqui, Ele vai abrir ali com maior quantidade, com maior qualidade. Eu abro a minha boca e profetizo tudo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Quero agradecer muito
a sua presença aqui nesta noite. Muito obrigado por você ter acompanhado. Tenho certeza, e tenha certeza, você recebeu a cura. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelas curas que aconteceram nessa noite. Obrigado, meu Deus e meu Pai, Senhor, pelas covas que foram fechadas, pela provisão espiritual. Obrigado, meu Deus, pelas portas que estão se abrindo. Por isso, nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Amém? Quero lembrar para vocês que amanhã nós teremos um compromisso aqui, amanhã, segunda-feira, às 8 horas. E eu separei um tema imperdível. Imperdível. O tema é o Tribunal de Cristo. Estamos estudando Apocalipse e isso tem tudo a ver com a escatologia. Então nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Eu já lanço a pergunta, eu quero que você vá pesquisando em casa e amanhã você vai compartilhar comigo. Quem vai participar do Tribunal de Cristo? O crente, ele também receberá o julgamento? Estas e outras perguntas serão respondidas amanhã, a partir das 20 horas, neste mesmo canal do Facebook. Amém? Conto com a sua presença e até amanhã em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, por essa palavra que veio ao nosso encontro. Às vezes nos exalta, às vezes exorta, mas a exortação de Deus, Senhor, a tua exortação é para o nosso benefício. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. E eu abro a minha boca mais uma vez e profetizo que esta semana, a partir de amanhã, a partir de hoje, que hoje é o primeiro dia da semana, a partir de hoje, nós teremos uma semana muito abençoada e grandes coisas acontecerão na nossa vida. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.